Na aula de hoje eu quero explicar a você a diferença que existe entre esses dois verbos pronominais importantíssimos da língua italiana, metterci e volerci. Eles podem causar problemas porque muitas vezes possuem significados similares. Na aula de hoje quero explicar essas diferenças utilizando vários exemplos e no fim nós vamos fazer juntos um exercício para fixação do conteúdo. Então depois da vinheta eu volto e a gente começa a nossa aula. Metterci e volerci são dois verbos pronominais muito importantes da língua italiana. São frequentemente utilizados e por isso é importante que você entenda o que eles significam. Eu já posso começar dizendo na aula de hoje que eles possuem significados diferentes, né? E em algumas situações eles possuem ali alguns significados similares. Mas vamos entender isso considerando o conteúdo da aula de hoje. Então, eu quero iniciar dizendo que metterci e volerci são verbos pronominais, ou seja, eles vêm associados a esse pronome ci, né? E eles possuem significados diversos. Vamos iniciar e eu quero dizer já a vocês o seguinte: metterci, o verbo metterci é um verbo pronominal e ele significa o tempo que alguém leva para fazer alguma coisa. Então é importante que você leve em consideração essa afirmação. Metterci significa o tempo que alguém leva para fazer algo. E o verbo, ele concorda com a pessoa que realiza a ação, diferentemente do verbo volerci. Volerci significa ser necessário. Isso é o básico. Isso você precisa saber. Volerci significa ser necessário. E o verbo, ele concorda com a quantidade de tempo ou com a coisa, e não com quem está dizendo, com quem está falando, ao contrário do verbo metterci. Vamos lá então? Para iniciar a aula eu quero que você entenda o seguinte: o metterci significa o tempo que alguém leva para fazer alguma coisa, e o volerci significa simplesmente ser necessário. Vamos analisar os exemplos que eu trouxe aqui. Vamos começar, fazendo primeiro uma análise do verbo metterci. Perceba que o verbo metterci, ele é a junção do verbo mettere mais a partícula ci. Portanto, é um verbo pronominal e, portanto, há um significado específico. O significado dele é o tempo que alguém leva para realizar uma ação ou alguma coisa. Vamos fazer a análise e a leitura do verbo metterci conjugado no presente do indicativo. E nós temos lá: io ci metto, tu ci metti, lei ci mette, noi ci mettiamo, voi ci mettete e loro ci mettono. Esse é o presente do indicativo. Vemos agora o passado, passato prossimo. Io ci ho messo, tu ci hai messo, lui, lei ci ha messo. Noi ci abbiamo messo, voi ci avete messo e loro ci hanno messo. E, para finalizar, o futuro simples. Io ci metterò, tu ci metterai, lui, lei ci metterà. Noi ci metteremo, voi ci metterete e loro ci metteranno. Ok? Tudo bem? Então, veja aí o verbo metterci conjugado no presente, no passado e no futuro. Vamos agora analisar o verbo volerci. Antes do verbo volerci, vamos fazer alguns exemplos, com o verbo metterci. Eu trouxe algumas frases, vamos ler juntos. Quanto tempo ci metti per preparare gli spaghetti? Io ci metto 15 minuti. Veja lá, lembra que eu disse a vocês que a tradução do verbo metterci é o tempo que alguém leva para fazer alguma coisa. Na tradução aqui, eu poderia dizer o seguinte: quanto tempo você leva para preparar os espaguetes? E a pessoa responde: eu levo pelo menos 15 minutos. Eu levo 15 minutos.
Mauro ci ha messo 5 ore per finire il lavoro. Mauro levou 5 horas para terminar o trabalho. E quanto tempo i ragazzi ci metteranno per arrivare a Roma con quella macchina? Quanto tempo os rapazes levarão para chegar em Roma com aquele carro? Então perceba, o verbo metterci, a tradução dele é o tempo que alguém leva para se realizar alguma ação, alguma atividade. Né? Quanto tempo, fazendo uma análise novamente dos exemplos, quanto tempo você leva para preparar os espaguetes? Eu levo 15 minutos. Mauro levou 5 horas para terminar o trabalho, ou seja, ele ficou empenhado por 5 horas para terminar o trabalho. E quanto tempo os rapazes vão levar ou levarão para chegar em Roma com aquele carro? É uma pergunta, né? Então veja aí, verbo metterci, alguns exemplos com o verbo pronominal metterci. Agora sim, né, vamos fazer uma análise do verbo volerci. Veja aí que na estrutura o verbo volerci é a junção do verbo volere, um verbo modal, né, com a partícula ci. E o que ele significa? Ele significa ser necessário. Preste atenção. Volerci significa ser necessário. Ou também o tempo necessário para fazer algo. Tá? O tempo necessário para se fazer algo. Nesse caso, né, o verbo volerci ele não é conjugado em todas as pessoas como o verbo metterci. Porque no caso do verbo metterci, o verbo concorda com o sujeito, né, com alguma pessoa que faz a ação. No caso do volerci, ele vai concordar com a coisa, né, ou com o tempo necessário para se fazer algo. Por isso ele é conjugado somente na terceira do singular, lei, lui, ci vuole, ou terceira do plural, loro ci vogliono. No presente do indicativo, portanto, apenas duas conjugações, né? Ci vuole e ci vogliono. No passado, ci è voluto o ci è voluta e loro ci sono voluti o ci sono volute. E no futuro, ci vorrà o ci vorranno. Tudo bem? Veja aí a grande diferença quando nós comparamos com o verbo metterci. Vamos analisar alguns exemplos com o verbo volerci. C'è voluta molta pazienza per affrontare il problema. Foi necessária muita paciência para enfrentar o problema. C'è voluta molta pazienza. Verbo volerci significa é necessário. Portanto, foi necessária muita paciência para enfrentar o problema. No segundo exemplo, ci vorranno tantissimi anni per finire la costruzione di quel monumento. Serão necessários muitos anos para terminar a construção daquele monumento. E para finalizar, quanto tempo ci vuole per andare da Roma a Firenze con il treno? Ci vogliono circa 2 ore. Então, quanto tempo é necessário para ir de Roma a Florença com o trem? São necessárias aproximadamente 2 horas. Né? Ci vuole quanto tempo? Então perceba que o ci vuole faz a concordância com o tempo. Tempo é singular, ci vuole. Ci vorranno tantissimi anni. No segundo exemplo, ci vorranno tantissimi anni, ci vorranno faz a concordância com anni. E c'è voluta molta pazienza, c'è voluta perché o verbo concorda com pazienza. Tudo bem? Tudo ok? Podemos continuar e vamos fazer então uma recapitulação disso que eu expliquei a vocês. O que é importante você saber? O metterci significa o tempo que alguém leva para fazer alguma coisa.
para fazer algo. E o verbo concorda com a pessoa que realiza a ação. Então, por exemplo, eu levo 2 horas para terminar essa aula. A Maria leva 5 minutos para fazer o exercício. E o voler-te significa ser necessário. Isso aqui você tem que saber. Voler-te significa ser necessário e o verbo ele concorda com a quantidade de tempo ou com a coisa. Por exemplo, para fazer uma viagem internacional é necessário o passaporte. Ci vuole il passaporto. Nós vamos ver isso nos próximos exemplos. Como eu disse a vocês, faremos juntos um exercício para ver se você entendeu isso que eu expliquei, essa diferença entre voler-te e mettere-te, 2 verbos pronominais importantíssimos da língua italiana. Nesse momento eu peço que você pause o vídeo e realize, faça a conjugação, escolha entre mettere-te ou voler-te pelo contexto da frase e conjugue-os no presente do indicativo. Faça esses 4 exercícios com calma, pause o vídeo e depois eu volto e vamos fazer a correção, considerando aquilo que eu expliquei na aula de hoje. Portanto, agora é momento de você dar o stop, pause o vídeo, faça o exercício, eu volto logo em seguida. E adesso facciamo la correzione del nostro esercizio. Numero 1. I ragazzi ci mettono solo 2 minuti per finire di mangiare. Na tradução, os rapazes levam somente 2 minutos para terminar de comer. Numero 2. Per andare in Italia ci vuole il passaporto. Para ir à Itália é necessário o passaporte. Numero 3. Per comprare quel cellulare ci vogliono parecchi soldi. Para comprar aquele celular são necessários muitos dinheiros. Parecchi soldi. Em português nós diríamos será necessário muito dinheiro, dinheiro aí no singular. No italiano é no plural, soldi, portanto, eu tenho que utilizar o verbo no plural. Per comprare quel cellulare ci vogliono, são necessários, muitos dinheiros. Soldi é sempre utilizado no plural, E a gente traduz para o português como dinheiro no singular. Número 4, para terminar. Per tornare a casa con questo traffico, io ci metto almeno un'ora. Esse io entre parênteses porque ele é facultativo. Você pode ou não utilizar o pronome pessoal. Nesse caso, pela desinência do verbo, é já possível identificar qual é a pessoa que está falando, portanto, você utiliza se você quiser. Se você quiser reforçar o fato de ser você, aí você utiliza o pronome pessoal. Mas a desinência do verbo já é suficiente para dizer quem é que está falando. Nesse caso, o metto é primeira pessoa, portanto, io é facultativo. Per tornare a casa con questo traffico, io, ou simplesmente, ci metto almeno un'ora. Para voltar para casa com este tráfego, trânsito, eu levo pelo menos 1 hora. Tudo bem? Então, tivemos aí a correção do nosso exercício e eu sempre tenho o meu recado final. Se você deseja falar italiano fluentemente em até 12 meses de estudos, eu posso te ajudar porque eu te ofereço um curso completo que vai do 0 até o nível B1 de conhecimento da língua dentro do quadro comum europeu de referência, por meio de 15 unidades didáticas que vão te fazer você sair do 0 e chegar à fluência na língua italiana seguindo o meu método e seguindo todo o meu percurso formativo. Tenho vários alunos que já foram aprovados em exames internacionais, eles já deram depoimentos para mim, tanto aqui no meu canal do YouTube, quanto no Instagram, no Italiano na Prática, se vocês quiserem saber um pouco mais. E, claro, as matrículas, elas são abertas ao longo do ano. Eu formo turmas para poder dar uma assessoria VIP a esses meus novos alunos, porque eles vão participar aí, vão seguir um cronograma de estudos
para conseguirem chegar ao resultado, né, de falar fluentemente em até 12 meses. Se esse é o seu objetivo, se você gosta da minha didática, se você aprende com os meus vídeos e deseja se aprofundar, fica aqui o convite. Aqui na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para que você entre para a lista de espera, né? E, consequentemente, quando houver uma possibilidade de matrícula, você será notificado ou notificada. Tá bem? Era isso por hoje, eu agradeço a atenção di todos, grazie per la vostra partecipazione e attenzione, noi ci vediamo la prossima settimana. Un saluto a tutti e arrivederci.